Padre, vejo que o senhor tem pensado nisso e tem tantas leituras e tudo mais. De onde provém a inquietude do homem de prever o futuro? Conhecer, prever, prevenir, eu disse, nada a ver, poder conhecer o futuro. Bom, a astrologia, concretamente, provém de 3 disparates. A palavra adivinhação procede de adivines, vindo dos deuses, quando antigamente acreditavam que os astros eram deuses. Outro segundo disparate do qual provém a astrologia é o ocultismo, o esoterismo. Acreditar que o macrocosmo, os astros, e o microcosmo, o ser humano, são a mesma coisa. É uma reprodução em macrocosmo e em microcosmo. E um terceiro disparate. Alguns santos padres chegaram a acreditar que os astros tinham alma, que eram seres vivos, ainda que não fossem deuses. Tudo isso foi muito estudado, os 3 pontos de vista. Imaginem os astros como deuses. Anaxágoras, já na época dos gregos, foi banido e depois morto por dizer que todos os astros juntos valem menos que um bebê. E é verdade, os astros juntos e um bebê vale muito mais. Baniram-no. Não são deuses, nem muito menos estão vivos. Havia Orígenes. Um grande santo padre acreditava que os astros tinham alma. E isso influenciou tanto que o concílio, o Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, que o condenou como herético, pois houve gente da igreja que roubou esse decreto. Só depois descobriu-se que era dogma de fé que os astros não têm alma, porque o tinham retirado. Tão convencidos estavam alguns católicos cristãos de que os astros tinham alma. E a outra coisa, acreditar nisso de macrocosmo e microcosmo, para não me estender, vou ironizar após uma pesquisa séria, uma investigação séria por Mark Twain. Pode-se explicar a canção de primavera pelas tábuas da lei, já que Moisés e Mendelssohn são o mesmo nome. Basta substituir OIS é acento agudo S por som. Mendelssohn, grande música. Mas se é verdade, pois sobra o M, ou pior ainda. Forte Charles, não poderíamos, um grande parapsicólogo espanhol não poderia descer ao nível do ocultismo primitivo selvagem sem cair no ridículo. Não poderia permitir as loucuras do pensamento analógico, macrocosmo, microcosmo, tão caro aos duvidosos ocultistas que explicam sem cessar uma coisa pela outra. A Bíblia pelos números, a última guerra pela Grande Pirâmide, a revolução pelas cartas, meu futuro pelos astros e que vêem sinais de tudo em todas as partes. Provavelmente existe uma relação entre uma rosa e um hipopótamo. No entanto, jamais ocorreria a um jovem oferecer à sua noiva um buquê de hipopótamos. Pode-se identificar um elefante e um girassol. Ambos têm um longo apêndice. Não se pode distinguir um camelo de um amendoim se levarmos em conta apenas as corcovas. Quer dizer, isso de... Claro, o amendoim vê que tem as corcovanhas iguais às do outro. Escute, padre, mas eu acho que a nossa também pode nos dizer que há acertos nisso das previsões. Bom, eu queria separar 2 coisas. Uma, falando na verdade de todo este assunto, começa um pouco mal porque existem os horóscopos e todo mundo consulta. E na verdade os horóscopos são mais um jogo intuitivo no fundo. Por quê? Porque as pessoas querem saber o futuro, têm uma indecisão, uma insegurança. Mas a propósito disso da astrologia, é claro, as ciências avançaram muito, mas a astrologia foi a base da astronomia. Agora, há uma coisa, basta um único exemplo. Eu acredito que há influências astrais e me baseio na Lua, por exemplo. A Lua tem uma influência toda semana, tem uma influência na mulher, na sua periodicidade, não é? A Lua é a que comanda as marés todos os dias. Bom, se a Lua é capaz de comandar as marés, eu,
que sou um ínfimo aqui na criação. Também em parte ela me comanda e me move. Há pessoas que nos dias em que há muita lua, ou lua cheia, não conseguem dormir, não é? E por que as influencia? Há uma influência indubitavelmente, claro. A lua influencia, não é? Se a lua influencia, por que outros astros não podem influenciar também? Essa é a ideia. Este é o grande erro filosófico. Se a Lua influencia, por que os astros não podem influenciar? Vejam, cientificamente comprovado, todos os astros juntos influenciam muito menos que a nossa camisa. Os astros todos juntos influenciam menos em cada um de nós do que o teto, do que a camisa, suas irradiações. Além disso, a Lua influencia a todos da mesma forma, e acreditar que vão dar uma inclinação. Basta ver, por exemplo, a genética que está comprovada, a educação, a alimentação, há mares de coisas que influenciam e foi comprovado, e não a Lua, que influenciaria a todos igual. Isso foi investigado muitíssimo e foi comprovado que, como já dizia Cícero, pensar que todos os mortos em uma batalha. E o passarinho está deixando ele louco, padre, dê atenção, padre. Mas é que o passarinho está distraindo o público. Fique quietinho, bonitinho. Por favor. Que o Mark talvez não entenda tudo o que está dizendo. Mark. É, minha galinha que passa a. Que marque. Minha galinha está desgastada. Voltando ao assunto. Hoje não há como negar que os astros não influenciam a personalidade das pessoas. Hoje não há nenhum astrônomo no mundo. Estou lendo Paul Claudel. Não existe em nossos dias, em toda a Terra, um só astrônomo, grande ou pequeno, que creia na astrologia, nesses influxos. Kepler. A astronomia é a mãe sábia, mas a astrologia é a filha insensata que se vende a quem a paga. Um congresso de caráter internacional em Bonn, em 1949. Em nossos dias, aquilo que se intitula astrologia não passa de uma mistura de superstição, charlatanismo e comércio. Padre, eu concordo. Isso, astrologia, astronomia, tudo. Mas temos que, não sei se acreditar, não concordo em acreditar, mas nos entreter com algo. Por exemplo, o senhor que entende dessas coisas de psicólogo, poderia tirar a sorte com baralho, por exemplo, com cartas. Fala, Johnny. Acreditar que o nosso futuro está nas nuvens, nos astros, nas linhas da mão, nas cartas, na bola de cristal, etc, 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 vou ler outro texto para vocês. Não é que pode ser meio, eu concordo com. É a mais longa doença que afligiu a razão. É acreditar que não depende de nós, da educação, do ambiente, da escola. Mas as pessoas precisam viver de alguma coisa, padre. Tem que deixar as. Além disso, padre, eu entendi que o senhor lê cartas, ou não? Eu? Sim. Não, eu como. E eu entendi que o senhor tem um jogo de cartas na sua jaqueta ou na sua calça. Na minha jaqueta não. Ou na sua maleta, mas em algum lugar o senhor tinha. Trouxe uma maleta. Eu sempre tenho coisas porque, veja bem. O problema é o seguinte: para que servem as cartas? A hipótese do truque é sempre a primeira hipótese. E então um parapsicólogo que não conheça pelo menos teoricamente, prestidigitação, ilusionismo, está perdido. E então, para que saber ilusionismo, prestidigitação, só teoricamente, também sei fazer alguns truques. Por exemplo, posso adivinhar o futuro com as cartas. Ah, bom, vai. A mocinha. Nicole. Ah, sim, Nicole. E isso é parecido. Olhe, eu vou fazer assim. Os padres também temos olhos e bom gosto. Não é? Dá para notar. Por isso o deixaram afastado. Veja, eu vou fazer assim e a senhora coloca a carta onde quiser. Ela vou adivinhar que vai colocar, por exemplo, sobre esta carta. Vamos ver. Coloque essa carta onde quiser, conforme eu vou passando, senhorita, coloque a carta onde quiser. Não solte a sua carta, não solte. A senhora colocou a sua carta sobre esta. Eu adivinhei que a senhora ia colocar sobre qual é, o 3 de espadas. Veja que não estou fazendo trapaça.
Adivinhei que a colocaria sobre o 3 de espadas. Vamos ver, padre. E o que significa? O que significa isso do 3 de espadas? Só por precaução. Não, por quê? O 3 de espadas significa algo em especial, né? Para que? Significa uma espada junto a outra e junto a outra. Gostei, gostei. Isso é mudar a realidade. Maravilhoso. Vamos ver, senhorita. Diga, já, quando quiser. Eu vou obrigá-la a dizer, já. Adivinho que você vai dizer, já, quando sair uma bem significativa. O As de Ouros. Vou tirando as cartas. Diga, já, quando quiser. É um baralho velho que não funciona bem. Agora, sobre qual carta ia dizer, já? Ia dizer, já, quando saísse qual? Se não for, que seja. Ó. Ei, Bom, mas eu acho que é melhor falar do horóscopo e não fazer jogos. Não se esquece nunca porque ele faz de joelhos o teste. e isso ele sabe faz muito tempo que faz isso, que anda com jogos de mãos. O que você está trazendo aí? Traz um ludo ou alguma coisa. Vocês sabem. Ou seja, que faz substitutos poemiza. Vocês sabem que os poemas. Os jesuítas somos muito humildes. Sim, Sim, ainda bem que humildes. bom, Dizem que os jesuítas somos muito humildes. Quando eu era jovem tinha 23 anos. Ah! 4 séculos eu tinha 23 anos e com a humildade que caracteriza os jesuítas, o diário Montanés de Santander, onde eu era ilusionista, publicou que eu era o melhor ilusionista que tinha passado pela Espanha. Isso, de tudo. Sim, pois é. humildemente, né? Humildemente como Dom Jesus.